Vamos dar início então, em nome de Jesus. Como ouvir a voz de Deus? Para ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos estar sensíveis, certo? E além de estarmos sensíveis, precisamos também estar vulneráveis a Ele. E como você fica vulnerável a Deus? Respondam aqui no chat para mim, como vocês ficam vulneráveis a Deus? Através de jejum, de oração, de leitura da palavra. É assim que nós conseguimos ficar mais sensíveis, mais vulneráveis a Ele. Amém? Quanto mais você ora, mais você jejua, mais você lê a Bíblia, mais você conhece a Deus. E mais sensível você fica ao mundo espiritual. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em João 10, 27. João 10, 27. João 10, 27, aonde diz... Quem aí tá feliz com Jesus, diga aleluia. João 10, 27 diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Algo muito curioso que eu fui pesquisar ontem sobre as ovelhas é que elas, em meio a muitas vozes, elas discernem qual é a voz do pastor delas e elas reconhecem a voz do pastor no meio de multidões, no meio de muitas vozes. E quando o pastor chama, elas vão, elas obedecem. Mas nós entendemos que nós só vamos conseguir reconhecer a voz de Deus conforme vamos ouvindo ela e conforme vamos nos familiarizando. Eu quero agora que você abra comigo Romanos 10, 17. Abra comigo Romanos 10. Romanos 10, 17. 10, 17. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. De quem? A fé vem por onde? De ouvir as boas novas do Senhor. Quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, quanto mais testemunhos nós assistimos, mais a nossa fé é ativada. Então, mais a nossa fé vai crescendo. Mas como nós vamos identificar a voz de Deus? Como vamos saber que aquela é a voz do Senhor? Fecha seus olhos por um minuto. Fechem os seus olhos e imagina a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa ou os seus filhos te chamando. Você consegue identificar a voz dessa pessoa, certo? Mesmo com os olhos tampados, mesmo sem ver que é o seu esposo, que é o seu filho te chamando, você consegue saber que é ele porque você reconhece a voz, porque você conhece. E para mantermos uma comunhão, nós precisamos manter uma comunhão com o Senhor para poder identificar a sua voz. E nós precisamos ter convivência, porque eu só reconheço a voz do meu amigo, da minha mãe, do meu esposo, conforme eu vou ouvindo todos os dias o que ele tem para me dizer, certo? E assim é com o Senhor também. Nós só vamos reconhecer a voz dele conforme vamos ficando amigos, íntimos, tendo relacionamento com o Senhor. Lá em 1 Samuel, vamos agora lá em 1 Samuel. Vamos passear um pouquinho na Bíblia. Lá em 1 Samuel 3, do 4 ao 7. 1 Samuel 3, do 4 ao 7 diz:
De repente o Senhor chamou: Samuel? O menino respondeu: estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Não o chamei, respondeu Eli. Aqui, para quem não sabe, Samuel, ele ainda criança servia ao Senhor e a mãe dele tinha entregado, né? Quem quiser saber certinho, volta lá e lê bonitinho. Mas aqui ele estava morando com Eli, que era um sacerdote de Deus, Eli, e Samuel estava morando com Eli no templo. E Samuel nunca tinha ouvido a voz de Deus. Então, quando o Senhor chamou Samuel, Samuel achou que era Eli, o sacerdote, que estava chamando. Então, continuando, ele fala: volta para a cama. E Samuel voltou e se deitou. Então o Senhor chamou novamente: Samuel. Mais uma vez Samuel se levantou, foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Mas ele respondeu: meu filho, não chamei, volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. Então, a primeira vez que o Senhor falar conosco, é normal estranharmos, falando: oxe, o que é isso? De onde veio essa voz? É normal porque nós não conhecemos, mas a partir do momento que nós criamos um vínculo com o Senhor, nós passamos a conhecer Ele, ter intimidade com Ele, tudo muda, você começa a reconhecer a Ele, amém? Nós vemos que Samuel não conhecia ainda a voz de Deus e muitas vezes nos dias atuais o Senhor fala conosco e nos dá comandos. E pela nossa falta de entendimento e por falta de conhecer a voz de Deus, não entendemos a voz dele. Achamos que tudo é da nossa cabeça. Quem nunca? Quem aqui? O Senhor já mandou fazer algo e fala: ai, mas é da minha cabeça. Toda vez que o Senhor manda eu fazer algo, eu falo: Senhor, eu acho que isso é coisa da minha cabeça. Mas a minha amiga sempre fala assim: Nicole, você acha que você pensaria: eu vou fazer tal coisa? Eu vou orar por fulano? Eu, por vontade minha, não faria. Então, o Senhor, nós entendemos que isso é um comando de Deus e que nós devemos fazer. Você só conhece um amigo quando você tem convivência com ele, como eu já te falei. Você só reconhece a voz dele quando ouve ele falar também. Muitas vezes nós falamos tanto, e na última live eu falei aqui, né? Nós temos 2 ouvidos e uma boca. O meu pastor vive me falando: Nicole, calma, vai devagar, mulher. Mas, gente, eu sou muito acelerada, mas eu preciso entender que eu preciso frear e preciso falar menos e ouvir mais ao Senhor. Tá, mas agora vamos falar como Deus fala. Como ouvir a voz de Deus, como atrair a presença dele. Comenta aqui para mim, como você atrai a presença de Deus? Primeiro, nós começamos falando sobre isso, né? Você precisa estar sensível ao Senhor e vulnerável. E essa é a chave. Se você estiver sensível e vulnerável e observar, em tudo Deus fala. Tem um pregador, um profeta, o Judá Bertelli, ele é sensacional, gente. E ele olha assim para um guarda-roupa e já tira uma palavra, sabe? Já tira uma ministração do guarda-roupa, é algo sobrenatural. Eu acho lindo como o Senhor fala através da vida dele. Mas para atrairmos a presença de Deus, nós precisamos estar sensíveis. E vai num ambiente, coloca um louvor de alta frequência. E o que é um louvor de alta frequência? Um louvor de alta frequência são louvores que exaltam o nome dele, engrandecem o nome do Senhor. São aqueles louvores que glorificam a Deus, sabe? Aquele louvor tipo Que Esse Fogo Não Se Apague, do Alessandro Vilas Boas. Nossa, tem muitos louvores. Amo louvores que falam do Espírito Santo. Sou apaixonada por esse tipo de louvor. E tudo que você fizer, como eu falei, tente ver Deus. Mas como ouvir a Deus?
Bom, eu vou falar aqui algumas maneiras que o Senhor se comunica conosco e a partir de hoje você vai começar a ver o seu dia, a sua noite, o mundo de uma forma diferente. Como o Senhor fala, a primeira coisa que eu escrevi foi audivelmente. Muitas pessoas ouvem o Senhor com ou já tiveram experiências de ouvir ao Senhor com uma voz audível. Eu, particularmente, não me lembro de ter ouvido uma voz audível falando. Mas já assisti muitos testemunhos. Então, o Senhor fala audivelmente, né? Segundo, através do testemunho interior. Particularmente, essa é uma das formas que o Senhor fala muito comigo e eu creio que é uma das formas que Ele mais fala também. É um comando que Deus manda você fazer, é um sentimento, é um pensamento. Às vezes eu tô perto de pessoas e começo a me sentir triste e de repente eu paro e penso e entendo que eu estou sentindo aquilo que aquela pessoa do meu lado está sentindo. E eu entendo que o Senhor me deu uma palavra de conhecimento através desse testemunho interior para que eu manifestasse o reino ali. Então, o testemunho interior pode ser um comando, um pensamento, um sentimento, pode parecer uma imaginação, uma impressão. Para Deus se comunicar através do testemunho interior, é necessário que a sua janela da alma esteja sensível. E o que é a janela da alma? Nós temos olhos, nariz, olhos e boca espiritual. Então, muitas vezes o Senhor pode usar isso. Você já esteve em algum lugar e de repente sentiu um cheiro ruim, ou ouviu e sentiu um cheiro ruim, ou sentiu um gosto estranho, mas você nem tinha na boca nada? Isso é o Senhor ativando o seu sentido espiritual. Outra coisa, como Deus fala também. 3. Deus fala através da Bíblia. Gente, não tem um manual maior que o Senhor fale mais do que a Bíblia, do que a própria palavra. Porque se você ler hoje, igual nós estávamos lendo Samuel 3, se você ler amanhã, você vai tirar outra coisa disso. A palavra do Senhor se renova a cada dia. O maior meio de comunicação do Senhor é a Bíblia. E muitas vezes você pode falar, mas Deus não fala comigo. Mas qual é o tempo que você tem tirado para ler a palavra dele? Porque muitas vezes ele pode falar pela palavra, sabe? Às vezes eu leio a Bíblia e naquele momento o Senhor não fala comigo. Mas eu chego no açaí do meu pastor, converso com ele e falo, olha, hoje eu estava lendo isso e isso. E de repente o Senhor começa a ministrar coisas no meu coração enquanto eu estou contando para o meu pastor o que eu li. Então assim, talvez o Senhor não ministre naquele momento no seu coração. Mas ao decorrer do dia, o Senhor vai ir colocando coisas no seu coração que faz sentido com a palavra que você leu. Amém? Através da pregação. O Senhor fala através da pregação. Quantas vezes o Senhor já não falou comigo através de uma pregação, gente? Eu vou te falar, viu? Deus não fala, não traz só conforto, não. Deus me dá muita paulada também, hein? Lembro que uma vez, uma amiga minha foi comigo na igreja e ela estava passando por problemas pessoais. E durante a pregação, o pastor pregou. E o pastor pregou exatamente o que ela estava vivendo. E depois ela falou assim, Nicole, eu não acredito, você contou tudo o que eu te contei, você contou pro pastor, porque ele pregou minha vida inteira ali. Mas foi como se o Senhor tivesse preparado aquela noite para ela, sabe? Para falar com ela. Então nós vemos aí o quanto o Senhor se preocupa em falar conosco a ponto de usar uma pregação inteira, muitas vezes, para falar só com você. Mas o Senhor só vai falar com você se você realmente estiver disposto a ouvir. E disposto para receber o que o Senhor tem para dizer. Nem sempre o Senhor vai te dizer o que você quer ouvir. Muitas vezes Ele vai dizer o que você precisa ouvir. E isso às vezes é doloroso. Porque às vezes a gente quer ser massageada ou quer um carinho, mas
nem sempre é assim, porque um pai que ama, ele corrige. Amém? Glória a Deus, aleluia. E eu apanho muito de Deus, gente. Meu Deus do céu, vocês querem ver no meu secreto. Nossa, uma vez eu tava no culto, tem uns 3, 4 meses, mais ou menos. Glória a Deus, eu já tive essa experiência de ouvir a voz de Deus, aleluia. Uma vez eu tava no culto, tem uns 3, 4 meses eu acho, e tinha uma pastora pregando. E na época eu não tava pregando no meu trabalho, assim, eu era uma pessoa certa, né, porque faz pouco tempo eu era uma pessoa certa, mas eu não abria minha boca para falar de Jesus no meu trabalho, eu não abria minha boca para falar às vezes de Jesus com os meus familiares, na rua, enfim, eu não abria minha boca, entendeu? Eu ia pro culto, recebi o que tinha para receber ali de Deus, mas eu não manifestava o reino fora de 4 paredes. Acho que tem até mais de 3, 4 meses isso. E essa pastora, durante o culto, é uma mulher que eu amo muito, essa pastora, e durante o culto, ela olhou para mim, apontou para mim e falou: abre sua boca, porque tem gente do seu lado morrendo e você não tá fazendo nada. Depois desse dia, rapaz, eu comecei a pregar até pros cachorros da rua, porque eu falei: meu Deus, que lapada, né? Mas eu quero também te dizer que o Senhor, Ele sabe qual é o seu temperamento e como você é. Eu, por exemplo, eu preciso muitas vezes que alguém venha e me dá um empurrão para mim fazer algo. E tem pessoas que não, tem pessoas que é falando manso e daí faz, né? Então o Senhor vai sempre tratar você como nunca para te humilhar, entende? Sempre para que Ele possa, para que Ele faça você entender: ei, acorda, filho, filha, acorda, bora. E depois dessa eu comecei a pregar até pros cachorros da rua, prego no trabalho. Quando eu vejo que eu tenho uma oportunidade de orar por alguém, eu vou lá e oro. Às vezes eu ainda tenho vergonha, mas com algumas pessoas eu vou e oro. E eu sempre tento introduzir um pouco do evangelho aonde eu estou. Eu sempre tento manifestar o reino aonde eu estou, sabe? Mas sem se tornar chato. É claro que nem sempre é possível introduzir o evangelho, mas sempre que eu posso eu falo. Porque entendo o que eu quero dizer. Nem sempre o Senhor traz palavras de conforto. Algumas vezes é de confronto. Mas como eu falei, um pai que ama, ele corrige. E muitas pessoas dizem: eu quero ser usado por Deus, mas não ora, não tem comunhão com o Senhor. E quando Deus fala, não faz. Amém? Outra maneira que o Senhor fala é através de profetas. Como eu acabei de contar aqui para vocês a história, né? A experiência que eu tive. Eu quero te dizer algo: pare de correr atrás de profetas. Tem gente que vive a vida inteira indo em cultos porque vai ter um profeta lá, não vai nem na sua igreja direito, mas vive correndo atrás de profeta. Não corra atrás de profeta, porque se o Senhor quiser falar com você, Ele tira o profeta lá de São Paulo e traz aqui só para poder falar. Se Deus quiser falar, entregar algo, Ele usa o seu vizinho para vir e te entregar. O Senhor, nós não precisamos ficar correndo atrás de palavras, gente. O Senhor manda pessoas para vir até nós e falar conosco, amém? Olha, uma experiência que eu tive foi que há uns 2 meses, eu acho, 1 mês atrás. Aleluia, glória a Deus, verdade, irmã. O povo só quer a profecia, um milagre, mas não quer falar do dono do milagre. As pessoas não podem ouvir falar que vai ter profeta, vai atrás, mas na hora de falar: olha, para isso acontecer, para o milagre acontecer, tem todo um processo, né, por trás disso. Enfim, quero compartilhar aqui com vocês também uma experiência que aconteceu comigo. Agora, em junho, nós fomos para Maringá, eu e as minhas amigas, nós fomos para o Randy Clark. Para quem não conhece,
é um homem de Deus tremendo. E lá nós recebemos impartição do Randy Clark e todos, né? Foi liberado para todos, mas eu queria imposição de mãos dele. E eu fui atrás para tentar, só que no fim não consegui a imposição de mãos dele, mas ele liberou para todos, enfim, né? E enquanto eu andava no salão, veio 3 americanos, um americano me parou e começou a entregar muita coisa para mim. Beleza, recebi tudo, agradeci ao Senhor e falei, vamos continuar. Andei mais um pouco no salão, outro americano me parou e começou a entregar muitas coisas para mim, em concordância com as palavras do primeiro americano e em concordância com coisas que eu recebi lá em abril, quando eu fui para São Paulo. Então, assim, o que eu quero te dizer com isso é que quando o Senhor quer te entregar algo, quando Ele quer falar com você, Ele faz as pessoas te enxergarem diferente e Ele fala, filho, vai lá e entrega isso para aquela pessoa que ela tá precisando. Então nós não precisamos correr atrás de ninguém, porque o Senhor manda pessoas para vir até nós, amém? Outra experiência que eu tive, vocês querem que eu conto, gente? Outra experiência que eu tive, essa foi quando eu tava desviada. Gente, eu me arrependo até hoje disso, que vergonha. Eu tava desviada e daí eu passei na rua e tinha um pastor e eu sabia que aquele pastor era muito usado por Deus. Eu não sabia, não conhecia ele, mas eu já tinha ouvido falar que era muito usado por Deus. E eu tava passando na rua e esse pastor me chama, ô menina, vem aqui. Rapaz, na hora que eu olhei pra trás e vi que o pastor tava falando comigo, eu continuei andando, aí eu olhei pra trás de novo, vi que o pastor tava vindo atrás de mim, aí eu saí correndo, gente. Resumo, existem 2 tipos de pessoa. As que correm atrás dos homens de Deus para receber e as que correm dos homens de Deus quando eles vêm te entregar algo. Eu já fui as duas, tá? Hoje eu sou, a que prefere receber e não correr deles. Mas na época eu tava desviada e eu fiquei com medo, eu tinha temor do que o Senhor ia me falar aquele momento, sabe? Porque eu tava desviada, então eu não queria saber. Porque eu falei assim, gente, se Deus falar, você vai morrer e não sei o que, volta. Eu falei, meu Deus, aí eu tenho infarto aqui mesmo. Então eu corria. Meu pastor, que hoje é meu pastor, né? Não esse pastor que eu tô falando, mas hoje em dia eu conto pro meu pastor que eu antigamente, quando eu tava desviada, eu não gostava nem de olhar pra ele, porque só de olhar pra ele eu já me sentia confrontada. Então, se eu soubesse que o Márcio estava em um lugar, eu passava em outro lugar. Porque, gente, eu olhava pro Márcio, que é o meu pastor hoje, e falava assim, meu Deus, eu me sentia constrangida, confrontada, sabe? E amém, glória a Deus. Outra maneira que o Senhor fala é através das circunstâncias e situações. Muitas vezes Deus fecha as portas e permite situações em nossas vidas como um cuidado para não nos perder. Imagina um pai milionário. Um pai milionário, ele tem um filhinho de 10 anos. 5, 10 anos. E o filho, ele pede um carro. Você é o pai desse filho de 5, 10 anos. O seu filho te pediu um carro, seu filho tem só 5 anos. O seu filho te pediu um carro, você é milionário, você pode dar, né? Mas você vai dar pro seu filho um carro? Ele tendo 5 anos? Não, né? Por quê? Porque se você der o carro pro seu filho neste momento, com 5 aninhos, ele pode acontecer um acidente, enfim, não dá certo. E assim é Deus conosco. Existem coisas que nós precisamos ter maturidade para receber, senão nós vamos nos perder, nos corromper. Então o Senhor é um Deus que cuida, Ele é um Deus de cuidado. Lá em 1 Coríntios, abra comigo lá, se você tiver com a sua Bíblia aí. 1 Coríntios 13, 11. Coríntios 13, 11. Quando eu era criança, falava
pensava e raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Então, quando nós vamos crescendo em Deus, quando nós vamos rompendo, subindo de nível, subindo de patente, o Senhor vai nos dando, vai colocando sobre nós, vai nos revestindo mais com poder, porque o Senhor fala, ah não, esse meu filho está preparado, então eu posso dar um pouquinho, mais um pouquinho, porque eu sei que até aqui ele não vai se corromper, ele não vai se perder, então até aqui eu posso dar. Então o Senhor vai nos tratando aos poucos e nós precisamos ter maturidade para entender que nem tudo é no nosso tempo. E enquanto eu prego para você aqui, eu quero te dizer que tudo que eu falo aqui nas lives serve também para mim, porque eu sou uma pessoa muito acelerada, que se falar, ai, você vai acontecer isso na sua vida, eu já quero que aconteça imediato. Claro que hoje eu entendo que não é assim, mas é muito difícil, gente, porque como eu sou muito acelerada, eu preciso respirar e desacelerar. Glória a Deus. Outra maneira que o Senhor fala é através dos sonhos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Deus se comunicando com muitas pessoas através dos sonhos. José, pai de Jesus, lembram? O anjo, ele aparece para falar com José a respeito de Jesus, né, sobre a gravidez de Maria. Mas também Deus pode falar conosco através dos sonhos, diretamente e indiretamente. Lembram do sonho do faraó? Lá de José do Egito? Então, aquele sonho não foi direto, foi indireto, foi um sonho que precisou ter uma interpretação. Mas entenda que quando o Senhor te manda um sonho profético, um sonho que Ele quer falar com você, você vai entender, mesmo que passe 1 ou 2 dias, busque alguém que entenda interpretar os sonhos, ou peça também para que o Senhor revele, que ao decorrer do tempo o Senhor vai te revelando. Amém? Então nós vemos que o Senhor fala também através dos sonhos. Deus fala também, Shalom, Deus fala também através de visões e experiências sobrenaturais. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes Deus nos proporciona experiências sobrenaturais incríveis e fala conosco. Então, muitas vezes a partir dessas experiências, o Senhor começa a mudar o nosso DNA espiritual. A partir dessas experiências, o Senhor começa a nos transformar e a partir daí nós começamos a ser mais confrontados por Ele. Começamos a mudar coisas em nós que não era do agrado do Senhor. Outra maneira de Deus falar é através de adoração e louvores. O Senhor se manifesta, particularmente comigo, o Senhor se manifesta muito. Eu sinto muito a presença de Deus quando toca louvores de adoração, sabe? É um momento assim que é como se eu sentisse, não sei se a terra desce, ou se o céu desce ou a terra sobe. Eu só sei que eu começo a sentir a manifestação da presença do Espírito e é tremendo. Glória a Deus. O Senhor fala também através da natureza, através do vento, da chuva, da paisagem, de flores, de passarinhos. E eu contei já nos meus stories que há um tempo atrás o Senhor ministrou algo no meu coração enquanto eu olhava um lírio no supermercado. Eu fui no mercado e tinha um lírio e eu falei, olha amor, que bonito. Tava com meu esposo, né? Falei, olha amor, que lindo esse lírio. Beleza. Meu marido foi pegando as coisas que tinham para pegar e enquanto eu olhava pro lírio, o Senhor ia ministrando coisas no meu coração. Foi tremendo, gente, foi lindo. Tive que levar o lírio embora. O Senhor falou muito comigo sobre a passagem do lírio. Depois falou comigo sobre raízes.
com o mesmo lírio. Depois falou sobre a questão de fertilidade, que muitas vezes quando nós plantamos, porque até então não sabia cuidar de plantas, agora eu sei. Quando nós plantamos, nós não podemos colocar muito fertilizante, porque vai sufocar a planta e ela vai morrer. Assim é também o que nós acabamos de falar, que o Senhor não pode dar tudo o que nós queremos, porque senão nós vamos se perder. O Senhor fala também através de símbolos e repetições. Quem aqui vê muito horas iguais? Horas iguais, números, em tudo que é canto vê um número X, toda hora pega no seu celular e vê horas iguais. O Senhor quer falar com você através disso. Se atente. Sabe, quando o Senhor quer falar algo comigo, Ele usa números e a natureza. Há um tempo atrás, eu via muito o número 2. Então, fui buscar o que o Senhor estava querendo falar comigo, entendi. Aí, passou uns 4 meses, comecei a ver muito o número 3. E daí, fui buscar também o que aquilo estava significando. E entendi o que o Senhor queria me falar. E glória a Deus, aleluia, foi tremendo. Precisei de um posicionamento mais radical para receber aquilo que o Senhor estava querendo me entregar. Mas aleluia! Então o Senhor usa coisas repetidas. Por exemplo, assim, você vai recebendo presentes parecidos, números repetidos, sonha sempre com a mesma coisa. Outra maneira que o Senhor fala é através dos gestos de pessoas. Deus usa a generosidade das pessoas para falar conosco. Sabe, quantas vezes alguém precisa... Vou fazer uma live mais pra frente sobre os números, então. Gente, até me perdi. Glória a Deus, aleluia. O Senhor usa a generosidade de pessoas, né, pra falar conosco. Quantas vezes o Senhor... o Senhor falava, abraça fulano, porque ela tá precisando. Ou leva um presente pra ciclano. Então, assim, sabe, o Senhor sempre... Nós também precisamos estar na posição de estar vulneráveis para que o Senhor possa fazer através da nossa vida. Então, a partir do momento que você se coloca como uma pessoa sensível e vulnerável ao Senhor, o Senhor vai te usar para ser generoso com pessoas. Porque algo que o meu pastor sempre diz também é que servo que não serve para nada. Então, para que pessoas sejam generosas conosco, nós precisamos ser generosos com os outros também. Então o Senhor muitas vezes usa a generosidade de pessoas para abençoar você, para falar com você. Um propósito que eu fiz com o Senhor esse ano foi que eu queria começar a ver Ele nas coisas pequenas, sabe? E fiz uma lista de presentes espirituais e materiais, mas eram presentes assim de R$1, de R$2, sabe? Coisas assim para que eu realmente visse o cuidado de Deus. E eu posso dizer que o que eu pedi para o Senhor, quase tudo o Senhor já me deu, e eu tenho conseguido prestar atenção nos detalhes, coisa que antes eu não prestava. Antes eu só via Deus em coisas grandes, não em coisas pequenas. E hoje eu consigo enxergar o Senhor em coisas mínimas, com um passarinho que para aqui no meu muro. Ontem mesmo eu estava lendo o livro, né? Tô lendo um livro do Joel Engel e eu estava lendo ele. E o passarinho parou e ficou me olhando. Aí eu falei assim, ai meu Deus, vou ter que parar de ler. E parei de ler e comecei a observar o passarinho. Sabe, então assim, eu gosto de parar para olhar, para refletir, para ver se ali o Senhor quer falar algo comigo. Então esteja sempre atento. Eu sei que os nossos dias são corridos, mas dê uma pausa, respire. O Senhor, Ele fala conosco também através do silêncio. Sabe, muitas vezes nós pensamos, nossa, Deus está mudo, Deus não fala comigo.
Eu oro tanto para que isso aconteça, eu peço tanto para Deus, mas não tem acontecido. Deus não fala, Deus não responde, mas o Senhor está testando a sua paciência. Muitas vezes o Senhor está vendo se você vai continuar firme ou não. Olhem para Jó, gente. Jó é o maior exemplo que nós temos de pessoa que o Senhor não o abandonou, mas o Senhor ficou em silêncio por um período de tempo. E os que se diziam amigos chegavam perto dele, até mesmo a sua esposa chegou perto de Jó e falou: amaldiçoa Jó, ou amaldiçoa o seu Deus e morre. E Jó fez o quê? Continuou firme. Tanto que lá na frente, Jó ainda recebeu tudo dobrado do Senhor. Então, entenda que o deserto, hoje eu estava lendo que o deserto ele é um tempo não é um tempo de tristeza. É um tempo do Senhor estar te moldando, te lapidando para o que Ele quer te dar. Que nós possamos parar de correr atrás das bênçãos, porque a palavra do Senhor diz que as bênçãos irão correr atrás de nós. E não ore para que o Senhor te dê tal coisa. Ore para que o Senhor te prepare para receber aquilo. Porque talvez a bênção que você pediu já está pronta, mas falta você estar preparado para receber. Então, não peça mais, Senhor, quero isso, mas sim, Senhor, me prepare para receber isso. O Senhor, mesmo em silêncio, Ele fala. É um modo dele falar também. E nesse tempo de silêncio, seja resiliente, seja paciente, continue firme, porque talvez você está... algo que eu aprendi também é que antes de chegarmos na bênção, nós temos um teste. E algo que eu até falei para minha mãe há um tempo atrás é que quando nós estamos quase, e falei para minha cunhada também, quando nós estamos quase para receber algo de Deus, quando nós estamos quase para pegar a bênção, o diabo vem com um prato parecido. Vem com um prato parecido com aquilo que nós pedimos para Deus. Então tome cuidado, tenha discernimento. E talvez o Senhor neste momento fique quieto, porque Ele quer saber qual vai ser a sua escolha. Porque talvez não dependa só dele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Eu espero que no nome de Jesus, a partir de hoje, você comece a observar mais. E comece a ver Deus nos números, comece a ver Deus na natureza, comece a ver Deus nos seus sonhos, comece a ver Deus no silêncio, mesmo que seja um período de deserto. Entenda que o Senhor fala, a todo momento Ele fala. Amém? Aleluia, glória a Deus. Um beijo no seu coração, que você tenha um resto de semana maravilhoso no nome de Jesus. Caso você queira tirar um print dessa live, se falou ao seu coração essa palavra, você queira tirar um print, postar e me marcar, para que na próxima terça mais pessoas possam estar aqui conosco, desfrutando deste tempo de mesa, será uma honra para mim, amém? E caso, eu vou deixar salva também essa live, então se você quiser compartilhar com um amigo, compartilhar nos seus stories, será ótimo também para que o reino de Deus, entenda que o meu objetivo é que o reino de Deus se manifeste, para que Ele cresça e que eu diminua, em nome de Jesus, que toda honra e que toda glória seja dada ao único que é digno, o Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus.